Boa noite, pessoal. Tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Sim. Sim. Sim, tudo certo. Obrigada. Bom, então gostaria de agradecer a presença de todos. Meu nome é Amanda e eu vou estar fazendo a mediação dos projetos dessa noite. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre a FEBIC, vou passar um vídeo de boas-vindas. A gente vai repassar também algumas regrinhas para que a gente tenha um bom andamento aqui da sessão e também revisar rapidinho alguns critérios de avaliação, tá bom? Então, pessoal, a FEBIC, ela é a Feira Brasileira de Iniciação Científica e ela é promovida pelo Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, em parceria com a Prefeitura de Educação e Formação Empreendedora da Prefeitura de Pomerode. Ela também conta com o apoio de diversas instituições privadas e governamentais aqui da região. A FEBIC, ela vem ao encontro de importantes conceitos educacionais, pois ela estimula a realização e execução de projetos científicos e promove na busca da solução dos problemas cotidianos, o pensar criativo e inovador, a utilização de novas tecnologias, a percepção do meio ambiente, a sustentabilidade e principalmente conhecimento. Essa oitava edição, a FEBIC vai estar realizando em formato híbrido. Então, essa primeira fase ela vai ser virtual e a segunda fase ela vai ser totalmente presencial e vai ser sediada no município de Pomerode. Agora eu vou estar passando para vocês um videozinho de boas-vindas. Olá, seja muito bem-vindo. Você está participando da oitava edição da FEBIC, em sua etapa virtual. Essa etapa é chamada de banca virtual, pois basicamente é um espaço para você apresentar sua pesquisa aos avaliadores que compõem a banca. São todos excelentes em suas diversas áreas e estão aqui para contribuir para o seu crescimento. Fique tranquilo e tenha uma ótima experiência conosco. Então, pessoal, vamos ver algumas regrinhas, né? A gente vai passar bem rápido aqui. Todos os projetos científicos, eles vão ter o vídeo exibidos aqui na sala virtual, com a presença de uma banca de avaliadores. E lembrando que a presença dos alunos pesquisadores, ela é obrigatória. Já no caso dos orientadores e co-orientadores, a presença é facultativa. A avaliação dos estudantes, ela vai ser feita por meio desse vídeo e podem haver considerações ou complementação por parte dos alunos pesquisadores de até 5 minutos, tá bom? Então, assim, lembrando que essa complementação ela vai ficar a critério da equipe, ela não é obrigatória. E caso vocês queiram compartilhar a tela ou alguma coisa assim, vocês estão totalmente livres para fazer isso. A banca aqui da noite vai ser formada por 3 integrantes de qualificação específica relacionada ao tema abordado. E lembrando também, né, a gente está aqui na etapa virtual e pode ocorrer que a gente tenha algumas interrupções da conexão em virtude de internet instável ou algo do gênero. E se a gente perder a conexão com algum avaliador, a gente vai aguardar o retorno dele. Se ele retornar, a gente prossegue com as considerações. Se ele voltar mais tarde, a gente faz essas considerações posteriormente ou no final da noite. E se ele não voltar, ele vai poder estar assistindo a gravação da sala da noite de hoje e fazer essa análise, fazer essas considerações posteriormente. Lembrando que o projeto participante não vai ser penalizado, não vai ter prejuízo nenhum quanto a isso. Cada avaliador vai ter um tempo máximo de 5 minutos para fazer as considerações e arguições, e também esse tempo vai estar incluindo o tempo de resposta dos alunos. Então, eu vou pedir a colaboração de vocês. Temos 7 projetos na noite de hoje, são 3 avaliadores, e
no caso, foi estipulado esse tempo para que a gente consiga ficar dentro do tempo estipulado para a reunião de hoje. Então, caso vocês passem do tempo ou esteja batendo ali os 5 minutos, eu vou estar sinalizando para vocês pelo chat, tá? Então, eu vou mandar, falta 1 minuto, finalize, por favor, ou alguma coisa do gênero. Lembrando também que as respostas que para as questões da banca, elas devem ser dadas exclusivamente pelos alunos pesquisadores, tá? Então, orientadores não podem estar fazendo isso. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a avaliação, sobre como que ela vai funcionar. Já foi disponibilizado para vocês no regulamento, que está lá no site da FEBIC, a descrição bem certinha desses critérios, então aqui a gente só vai passar de maneira bem rápida, para vocês lembrarem, né? Então, no critério conhecimento, a gente vai estar avaliando o conhecimento teórico a respeito do assunto, segurança e convicção dos resultados e as soluções para os problemas que foram levantados lá no projeto de pesquisa. No critério pesquisa, estarão sendo avaliados a metodologia, a coerência entre resultados e objetivos propostos, a revisão da literatura, as considerações finais, o impacto social, ambiental e econômico do projeto, criatividade e inovação e o relatório da pesquisa. Por fim, no critério apresentação do vídeo, a gente vai estar avaliando a clareza, a objetividade e a organização da apresentação. Pessoal, assim, já aconteceu e pode ocorrer de novo que alguns vídeos, eles ultrapassem o tempo delimitado pelo regulamento ou que eles não estejam totalmente de acordo com aquilo que foi estipulado pelo regulamento. Porém, a gente vai estar reproduzindo esse vídeo de maneira íntegra. E só lembrando, né, que o projeto vai poder estar sendo penalizado por parte da banca, né, nesse critério. Então, agora vamos para algumas regrinhas para que a gente tenha um bom andamento aqui da sessão. É extremamente importante que todos mantenham os microfones desligados e que vocês só liguem ele quando for solicitado, ou no caso dos alunos pesquisadores, quando estiverem apresentando o próprio projeto. Para questões importantes relacionadas às apresentações ou algum problema técnico, vocês podem estar utilizando o chat durante todo o momento, tá? E quanto a isso, é bem tranquilo. Lembrando também, a presença dos estudantes, ela vai ser obrigatória do início ao fim da nossa reunião, porque a gente vai estar fazendo uma lista de presença em diferentes momentos para estar fazendo a emissão dos certificados posteriormente. No caso de algum estudante perder a conexão durante a apresentação do próprio projeto, um outro integrante da equipe deve dar continuidade. No caso do projeto ser individual, a gente vai estar aguardando, que nem no caso dos avaliadores, a gente vai aguardar uns 2, 3 minutos o retorno desse integrante. Se ele não voltar, mas voltar mais tarde, a gente realoca a apresentação dele. Caso ele não consiga voltar, a gente vê para tentar remarcar a banca. Por fim, o uso da câmera ele vai ser obrigatório para os estudantes, tanto naqueles 5 minutos de complementação após a reprodução do vídeo, quanto no momento de responder os questionamentos da banca, tá bom? No caso dos avaliadores, habilitar a câmera vai ser totalmente opcional. Agora, antes da gente iniciar, eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Certo. Então, antes da gente ir, de fato, para as apresentações, desculpa, eu vou pedir para os avaliadores presentes aqui na noite se apresentarem. Podem falar o nome, qual que é a formação, onde que trabalha, o que que faz, se é a primeira vez que está aqui na FEBIC. Então, só para a gente se conhecer um pouquinho antes de iniciar os projetos. Eu vou começar, então, pedindo para a Rúbia se apresentar. Oi, pessoal. Desculpa. Oi, pessoal, boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim, estamos ouvindo. Beleza. O meu nome é Rúbia, eu falo aqui de Jaraguá do Sul, onde a FEBIC iniciou.
Eu tenho 23 anos, eu sou formada técnica em Química e Farmacêutica e no momento eu estou fazendo a pós-graduação na área de Vigilância Sanitária e Controle de Alimentos. Eu sempre trabalhei na área de farmácia ou química, então eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre, mas tem 1 ano e meio que eu estou na área da educação, trabalho aqui na rede pública de Jaraguá, numa creche de educação infantil. Então é isso, estou muito ansiosa para ver a apresentação de vocês. Boa sorte a todos. Muito obrigada, Rúbia. Vou solicitar agora a apresentação da Gabriela. Boa noite, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, eu sou aqui de Jaraguá do Sul, sou ex-expositora da FEBIC, aluna participante, hoje faço parte da coordenação, trabalho como apoio pedagógico numa escola aqui de Jaraguá e estou imensamente feliz em poder estar participando nesta noite da avaliação de vocês. Muito obrigada. O avaliador Vitor está presente? Pessoal, eu não sei se o terceiro avaliador está presente. Temos um Vitor na sala, mas eu não sei se é ele o avaliador ou se ele é um dos estudantes. Então, se for, daí me sinaliza no chat. Do contrário, a gente aguarda a entrada dele posteriormente. Se ele perder esse primeiro projeto, ele vai estar assistindo e fazendo as considerações depois, tá bom? Boa sorte a todos os alunos, então. E a gente vai iniciar as apresentações de hoje com o projeto da Isabela, da Nicole e do João. O título é Perícia Criminal Serial Killers. Antes de rodar o vídeo da equipe, eu só vou solicitar que vocês me confirmem que vocês estão presentes na sala, porque às vezes a gente tem alguma divergência de nome ou a equipe entra toda em um usuário só. Sim, estamos todos presentes aqui, tá? Tá bom, então eu vou rodar o vídeo da equipe para vocês. Boa tarde, meu nome é Nicole Silva. Meu nome é Isabela Beth. Eu sou João Felipe. Somos alunos do 3º ano do Colégio Unifeb de Brusque. Nossos orientadores são Simone Subiesak e Heitor Paloski. O objetivo do nosso trabalho é analisar a matemática, a química e a física na perícia criminal no aspecto serial killer. Mas e afinal, por que decidimos escolher esse tema para desenvolver nosso trabalho? O tema foi escolhido depois de 2 alunas assistirem o seriado Dexter, que consiste em um serial killer. E também pois a indústria do cinema vem crescendo muito diante desses anos, pois existem muitas dúvidas, questionamentos e perguntas sobre esse assunto. O nosso trabalho, ele tem como metodologia a pesquisa e experimentos em química, a entrevista com o IGP, o perito, que é o profissional na área, e também uma pesquisa bibliográfica, que consiste em matemática, física e química também. Bom, antes de começarmos, é necessário entender alguns aspectos do nosso trabalho. O que é perícia criminal? A perícia ela auxilia a justiça, analisando e interpretando vestígios e relacionando-os com a infração criminal. O produto final da perícia é o laudo pericial criminal. O que é um serial killer? O serial killer é um indivíduo que comete 2 ou mais homicídios num determinado espaço de tempo. Existem algumas classificações que são visionários, missionários, hedonistas e assassinos por poder. A motivação pode ser variada, mas aqui temos algumas: raiva, empreendimento criminal, ganho financeiro, ideologia, poder, psicose e sexualmente baseado. A escada do diabo foi uma relação que fizeram com os crimes cometidos por Andrei Chikatilo e com os surtos psicóticos que ele tinha. A escada ela fica assim, e basicamente os surtos são as elevações na escada e os momentos que a linha é contínua é o momento de paz que ele não tem nenhum surto. Esses surtos foram relacionados com um homicídio.
As ondas de comportamento foi um gráfico elaborado pela nossa equipe, relacionando 6 aspectos do ato criminoso. Nós temos a fase áurea, a fase de busca, a fase de caça, a fase de captura, a fase do homicídio e a fase da depressão. Aqui estão relacionados na onda e a repetição do ciclo aqui do lado. Com o estudo de alguns vestígios, temos o estudo das gotas de sangue, que elas podem formar ângulos e direções diferentes. Com os 3 aspectos da gota que nós temos, a gota principal, as gotas satélites e a cauda da gota. É possível identificar a direção de onde veio a gota de sangue e é isso. Em física, vamos falar sobre 2 testes que a perícia faz para descobrir o criminoso. O primeiro é a hora da morte, que primeiro a gente precisa analisar o algo mortis, que é a mudança de temperatura do corpo, porque nosso corpo tende a equilibrar nossa temperatura com a do meio ambiente. A taxa de decaimento de temperatura do ser humano depois da morte é de 0,67 graus Celsius por hora. Aqui existe uma fórmula para calcular, que seria H, o tempo decorrido desde a morte, igual a 36,6, a temperatura corporal, menos C, a temperatura que a vítima foi encontrada, sobre a taxa de decaimento de temperatura por hora, que é 0,67. Trouxemos uma situação problema para entender melhor. O corpo da vítima foi examinado às 10h30 e sua temperatura era de 32 graus. Aplicando na fórmula, a gente encontrou que a vítima foi morta às 3h36 da tarde e o suspeito 2 seria o criminoso. O outro teste seria a podoscopia, que é a análise de pegadas. As pegadas se classificam em 2 grupos. O primeiro grupo é impressão 3D, que é na neve, na lama e na areia, e a impressão 2D, que é no chão ou no tapete. Na areia, por exemplo, os peritos conseguem descobrir aproximadamente o peso do criminoso, porque quanto mais força você exerce na areia, mais profundo será a pegada. E para calcular isso, a gente usaria a fórmula P, que no caso pressão, igual a F sobre A, que é a força exercida em uma determinada área. E pode concluir que quanto maior pressão, maior intensidade e menor área. Aqui é o nosso teste que a gente fez na areia, com diferentes sapatos e diferentes pesos. Já em física, a gente fez 3 experimentos com base de que, quando um perito chega numa cena de crime, 99,9% das vezes que ele vai chegar vão ter manchas, sendo elas manchas de sangue ou manchas com características de sangue. Aqui a gente fez um dos testes que seria um com mancha de sangue e o outro com uma mancha qualquer. Quando se adiciona o peróxido de hidrogênio na mancha de sangue, ele vai ter uma reação, vai borbulhar. E com isso a gente fez 4 tipos de experimentos. Passa. O primeiro seria com a mancha, completamente, a mancha parcialmente limpa, a mancha totalmente limpa e a mancha totalmente limpa após algumas horas. Como esse realmente era um sangue, os 4 tipos estão aparecendo o rosado. A gente utilizou o peróxido de hidrogênio, o soro fisiológico e um reagente que é Selmayr. O segundo experimento é a identificação digital na cena do crime. Ele é utilizado uma folha de papel qualquer, a gente coloca a nossa digital e com um iodo sublimado, segundos após a gente adicionar isso, a digital começa a aparecer. O experimento 3 consiste na retirada do DNA pela saliva do suspeito. O suspeito iria bochechar água com sal e depois a gente iria adicionar detergente, a mesma quantidade de água e álcool e o corante só para ficar mais visivelmente demonstrado. Bom, a entrevista foi feita com um perito criminal de Joinville. O nome dele é Yuri Lopes. Ele contou melhor para a gente como é o dia a dia de um perito, como funciona como um perito age na cena de um crime, como um perito age no tribunal e basicamente isso. Para concluir, vimos como o trabalho de um perito é muito importante na cena de crime para a extração de evidências e vimos que esse assunto está sendo muito abordado no cinema, em séries e como as pessoas estão se interessando cada vez mais sobre esse assunto. Então é isso, muito obrigada pela atenção. Parabéns ao grupo pela apresentação. Se vocês quiserem, vocês têm 5 minutos para fazer as considerações. Alô? Oi? Aí, foi. Bom, a gente só queria falar que a relevância desse trabalho é bem importante porque a gente trouxe para tentar conscientizar
para não romantização dos serial killers, porque é um assunto que, quando é tratado, ele tenta, às vezes, dramatizar e romantizar muito e fica um pouco menos sério do que deveria ser. Pois é um assunto muito visto na internet, em várias séries e filmes, mas é pouco comentado na sociedade no geral. Tem poucos documentários no sentido sério da parada, ou, tipo assim, muitos comentários são sobre os filmes e as séries, e muita gente acaba romantizando os serial killers e não sabendo como eles agem. E o objetivo do trabalho realmente foi mostrar como eles agem, que algumas vezes são por raiva, por ódio, tem por sexualidade, e demonstrar que realmente a gente não romantiza essa parte e que é para trazer uma visibilidade maior do assunto, já que não é muito comentado nas escolas e bem pouco na sociedade também. Trazer um lado mais científico também de como acontece, relacionando, por exemplo, os surtos psicóticos com cada homicídio, como a gente fala ali na Escada do Diabo, que é um nome bem sugestivo, e cada surto psicótico se relaciona com um homicídio. Então, esse lado todo neuronal que tem por trás de um assassino e de um serial killer, por exemplo. E envolver matemática, química e física foi muito importante, já que é um assunto como esse, ele faz que outros alunos, outros professores possam ter essa possibilidade de entrar com esse assunto dentro de salas ou até outras pesquisas serem relacionadas a esse assunto e aplicar na matéria. Isso, tipo, trazer dentro de sala de aula aplicando matemática, química e física como a gente fez. Tipo, a gente tem laboratório de química nas escolas, então, fazer talvez alguns experimentos relacionados a isso traz uma maior visibilidade para o assunto de uma forma mais dinâmica, não seja algo muito sério, muito focado no assunto. Como, por exemplo, o reagente da mancha de sangue, que é o reagente Kastle-Meyer, que a gente fez em laboratório lá no colégio, que ele é basicamente para identificar a mancha de sangue quando ela já foi limpa. Ele é usado também quando a mancha não se dá para identificar direito se é sangue ou se é algum outro tipo. Então, a gente fez todo ele no laboratório também, com os materiais que a gente tinha na escola. Todos os experimentos foram desenvolvidos por nós, desde os mais simples, que é o teste de DNA, que só consiste na saliva do suspeito, água, álcool e detergente, e até fazer o próprio reagente, que o Kastle-Meyer a gente desenvolveu no próprio laboratório, e que é algo mais complexo que a gente conseguiu desenvolver. Tem alguma coisa? Acho que é isso, então. Muito bem, obrigada. Eu vou chamar, então, agora para fazer as considerações a Gabriela. Consegui sanar todas as dúvidas que eu tinha no momento, agora nessa explicação que eles deram após o vídeo. Queria parabenizar a equipe. E vocês têm uma continuação para o trabalho? Vocês pensam para frente em fazer algo ainda sobre o assunto, que é muito interessante? Como é que fica? O trabalho ele já começa a ser desenvolvido na escola em fevereiro, que foi uma proposta dada pelos professores, que é a feira de matemática e de ciência que acontece no colégio. Então, desde fevereiro, a gente já estava desenvolvendo esse trabalho, após 2 alunas do colégio terem visto o seriado Dahmer, um canibal americano, e também o Dexter, que é a base inicial do nosso trabalho. Após a gente discutir, a gente já iniciou em fevereiro esse trabalho, e agora em agosto a gente vai fazer a feira do nosso colégio, e a gente pensa em continuar pesquisando até o final do ano sobre esses assuntos, já que também é um assunto que está sendo abordado dentro do nosso colégio com os professores dentro de sala, que a gente também vai apresentar na escola e na FEBIC agora. A gente pretende agregar bastante ainda no trabalho, tanto que uma das nossas dificuldades para a FEBIC foi reduzir o trabalho, porque a gente tinha 30 e poucas páginas, a gente precisava reduzir para 15, e a gente precisou deixar o vídeo mais sucinto também, então tem bastante coisa que a gente ainda vai abordar. Então tá bom. Muito obrigada, Gabriela. Seguimos, então, com as considerações da Rúbia. Boa noite, meninas e menino. Primeiramente, gostaria de parabenizar vocês pelo projeto, tá? Tá muito bom, vocês têm bastante domínio do assunto, do conteúdo. Então, assim, dá para ver que realmente vocês 3 trabalharam bastante no projeto, tá? Eu estou aqui tentando procurar
mas eu não estou achando, que vocês abordam muito sobre serial killer, mas, digamos assim, uma forma de matar que foi física, digamos, facada, tiro, essas coisas assim. Mas na minha época na faculdade, a gente pegou um livro que era sobre morte de famosos e falava todo o acontecido, o que eles usavam, sou da área de farmácia, né? Então a gente tinha que desvendar a morte do famoso a partir das substâncias químicas que eles utilizavam, e daí era como se fosse um jogo. Daí quem acertasse a morte, por que ele morreu, ganhava o jogo. Estou tentando achar aqui o nome para passar para vocês, mas não estou encontrando. Mas, enfim, porque também tem outras formas de assassinato, né? Então, com substâncias químicas também é bem comum. Não só, digamos assim, a maioria dos casos eram suicídios, mas também para assassinatos mesmo, né? Mas aí, se eu achar o nome até o final da noite, eu coloco ali no chat para vocês. Mas eu não tenho nenhum questionamento, vocês conseguiram responder todas as dúvidas que eu poderia ter. Então, é só isso mesmo. Só gostaria de parabenizar, tá bom? A gente acabou mencionando mais as mortes físicas, no caso, assim, né? Facada e o ódio expressado da nossa base de trabalho, que foi o seriado Dahmer, né? E Dexter, que a Dexter realmente está no nosso projeto, a gente fala no projeto Sucinto. E o Dahmer, que também foi o ponto-chave do nosso trabalho, que a gente utilizou. E é por isso que a gente mencionou mais essa área, por conta do ponto inicial dele. A gente tentou abordar mais as táticas deles e os jeitos que eles faziam, então, por exemplo, por envenenamento, a gente acabou não abordando tanto. Então, mas é interessante também. A gente pode dar uma expandida mais na parte do Sim, trabalho. sim. Eu entendi, até porque eu também já assisti as duas séries, então eu entendi que o rumo de vocês foi esse, né? Mas só porque também me lembrou muito desse livro, e foi bom porque o trabalho de vocês envolve química, querendo ou não, envolve química diretamente, né? Então, esse livro, ele fazia a gente pensar muito. Tudo bem que eu estava na faculdade de farmácia e tal, exigia um conhecimento da graduação, mas para vocês também seria bem legal, assim, de ir para trabalhar mesmo, mas eu entendo o rumo que o trabalho de vocês tomou, tá bom? Parabéns. Caso você lembrar do nome do livro, se conseguisse passar para a gente, porque como a gente vai ter continuidade desse trabalho, talvez a gente consiga adicionar no nosso trabalho já essa parte de química. Eu coloco ali no chat, daí se eu encontrar aqui na internet, tá bom? Parabéns. Obrigado. Parabéns novamente pelo projeto. Pessoal, agradeço a banca pelas considerações. O terceiro avaliador ele não está presente, então só relembrando tanto vocês quanto os demais grupos, a gravação está sendo... As apresentações estão sendo gravadas, essa gravação vai ser disponibilizada no canal da FEBIC, e os avaliadores vão estar assistindo e avaliando vocês posteriormente, tá bom? Então, a gente vai seguir com o próximo projeto da noite. O título do projeto é Sistema de Sensoriamento Remoto de Deslizamento de Terra. Os autores são Enzo, Matheus e Gustavo. Os alunos estão presentes aqui na sala? Sim. Certo. Eu vou estar rodando o vídeo de vocês, então. Olá, eu sou Matheus Galhardo. Eu sou Enzo Dutra. E eu sou Gustavo Oliveira. E nós somos um grupo de estudantes da Escola Estadual Padre Manuel da Nóbrega, de São Paulo. Somos orientados pelo professor Reinaldo de Mello e co-orientados pelo professor Matheus Souza. E o título do nosso trabalho é Sistema de Sensoriamento Remoto de Deslizamento de Terra. O objetivo do nosso trabalho foi desenvolver um sensor de sensoriamento remoto de deslizamento de terra, capaz de antever os deslizamentos de terra, assim podendo avisar a população de áreas urbanizadas para que saia e que não ocorra nenhum tipo de ferimentos graves ou até mortes. O que nos moveu a realizar esse projeto é que durante todos esses anos, segundo o IPT, desde 1988 a junho de 2022 ocorreram cerca de 4.000 mortes por conta de diversos deslizamentos de terra. E em fevereiro desse mesmo ano, de 2023,
cerca de 65 pessoas morreram em um desmoronamento de terra em São Sebastião, esse litoral do estado de São Paulo. E a pergunta que se faz: é possível criar um sistema capaz de avisar a população e a defesa civil antes desses acontecimentos, antes do deslizamento de terra? Já existem alguns sensores de deslizamento que funcionam em medir a terra, a movimentação da terra. Eles são o ultrassom e o acelerômetro. E qual deles em si é o mais eficaz? Segundo a escala de movimento e escorregamento de Varnes de 1996, os ventos de classe 7, com velocidade típica de 5 metros por segundo, são os principais responsáveis pelas catástrofes com consequências fatais. Percebemos então que esses tipos de sensores de deslizamento de terra, quando detectam menor movimento, a catástrofe já é iminente. Ou seja, não há tempo em relação a quem está em situação de risco de conseguir sair ilesa dessas situações. Bom, para prever os deslizamentos de terra, temos que entender os seus mecanismos. Segundo a Bruggen e a Vernes, em 96, o deslizamento de terra tem diversas causas, como geológicas, morfológicas, físicas e humanas, mas somente um mecanismo que os aciona, que são as chuvas, que acabam ocasionando os deslizamentos de terra. Em 76, a água tinha aí vazando, estabelecendo para São Paulo uma correlação entre a chuva e os deslizamentos de terra. Pesquisas feitas mostram que com eventos pluviômetros a 20%, existe uma alta chance de deslizamento de terra. Segundo Costa, 1996, e Melo Neto, 2005, um pensamento errôneo que não se deve ter é que a água proveniente da chuva é totalmente sugada pelo solo. E esse valor pode ser extremamente baixo de acordo com a inclinação do próprio solo. Então, para conseguir prever com mais precisão e antecedência esses eventos, deve-se levar em consideração, além da quantidade de chuva, a umidade do solo. Portanto, nosso sistema visa medir a quantidade de chuva acumulada na determinada área, medir a umidade do solo, estabelecer uma correlação da quantidade de chuva e a umidade do solo para o deslizamento e gravar os dados e enviar para todos os celulares e computadores cadastrados. Agora, para montar o sistema, nós utilizamos um sensor de fluxo de efeito Hall, sensor de fluxo de líquido de efeito Hall, na verdade, um módulo de SMS com conexão 4G, um cone de plástico para captação da água da chuva, um módulo de cartão microSD, um sensor de umidade capacitivo de solo e um microcontrolador AVR, Arduino, o cérebro de todo o sistema, e a caixa para englobar todas as peças. Primeiramente, montamos o pluviômetro, o calibramos separadamente. Em seguida, calibramos o sensor de umidade também separadamente. Depois, juntamos ambos os sensores e realizamos testes em laboratório, deslizamentos controlados. Usamos um tubo de PVC de 1 metro de comprimento e 10 centímetros de diâmetro e cortamos ele ao meio paralelamente. Depois colocamos o sensor de umidade no fundo dele e preenchemos com terra argilosa e esperamos secar em temperatura ambiente até que fique com 30% de umidade para realizarmos nossos testes. E com o auxílio de uma mangueira e água de torneira, nós colocamos diretamente no cone do pluviômetro, onde a água era jogada na terra posta na calha, com uma inclinação de 45 graus. Bom, realizamos 3 simulações de deslizamento de terra. Medimos a densidade da terra, o volume de água e a umidade. E uma coisa que podemos perceber é que quanto maior a densidade da terra, maior o volume de água necessário para ocasionar o deslizamento de terra. Nosso objetivo era construir um sistema capaz de realizar o sensoriamento remoto de deslizamento de terra. E aí conseguimos atingi-lo. E contudo daremos continuidade às simulações, pois com uma base de dados maiores, realizaremos também os estudos de correlação entre os parâmetros envolvidos nos deslizamentos de terra. E por fim, essas são as referências. Muito obrigado. Muito obrigado.
Parabéns ao grupo pela apresentação. Se vocês desejarem, vocês têm 5 minutos para fazer as complementações. Sim, boa noite. Nós queremos sim. E, primeiramente, a gente quer pedir desculpa pela luminosidade, quando a gente quer apresentar o gráfico para vocês, e quando acabar, a gente desliga. E nós queremos acrescentar as curvas de ajustes dos nossos dados até o momento. Todos esses dados estão no relatório. Então, para a relação entre a densidade da terra e a umidade do solo, obtivemos uma curva polinomial de segundo grau. E para a relação da densidade de terra e o volume de água precipitado, obtivemos uma reta. Então, por exemplo, quando o sensor estiver trabalhando em um solo de densidade igual a 1.200 kg por metro cúbico, em um talude, exatamente, em um talude de inclinação de 45 graus, e se a umidade já estiver próxima a 70%, o sistema poderá emitir um alerta, nesse caso, porque o deslizamento ocorrerá em torno de 86%. Desculpa, gente, que congelou aqui a nossa... A tela ficou preta. Olha lá. Se vocês estão escutando a gente pede desculpa. A nossa tela ficou preta do computador. A gente vai resolver. Só um minutinho, por favor. Tá dando para escutar e ver vocês? Mas a nossa tela ficou preta, a gente não vê vocês. Meninos, vocês conseguem ouvir? A gente vai aguardar mais uns 2 minutinhos para ver se eles conseguem resolver esse problema, tá bom? Aí qualquer coisa a gente passa para a próxima apresentação e depois a gente retorna. Alô, vocês conseguem escutar a gente? Sim, estamos escutando e vendo. Tá tudo certo. A gente conseguiu arrumar, a gente vai continuar de onde parou, tudo bem? Sim, podem ficar à vontade. Obrigado, pode continuar. A mesma coisa quando a quantidade de chuva. Uma densidade igual a 1.083 quilos por metro cúbico, um talude de inclinação de 45 graus, um volume de chuva de 3,5 litros. O sistema emitiria também um alerta, porque o deslizamento ocorrerá em torno de 4,6 litros, ou seja, 136,9 milímetros. Mesmo a relação de quantidade de chuva por densidade de terra sendo importante, existem algumas questões.
e que na prática nem toda a água da chuva captada pelo solo será na mesma proporção do que acontece na realidade, devido às condições de cobertura de vegetação do solo e das condições de ocupação humana, porque em laboratório não conseguiram simular essas situações. Por isso, a relação da umidade da densidade da Terra é mais fundamental para o nosso modelo. Bom, na literatura existem alguns modelos teóricos que tentam descrever esses eventos de deslizamento como muitos parâmetros, de difícil utilidade prática. Existem também modelos empíricos que consideram apenas a quantidade de chuva e não são tão precisos, pois, como dissemos, nem toda a água da chuva é captada pelo solo. Porém, como o nosso modelo é empírico, por isso, quanto mais dados mentais, mais ele se tornará preciso. E conhecendo essa inclinação e umidade do solo e a quantidade de chuva precipitada, conseguimos definir com relativa antecedência um evento de deslizamento. Em resumo, o objetivo do nosso projeto foi desenvolver um sistema de sensoriamento remoto de deslizamento de terra, e o objetivo foi atingido. Porém, o sistema precisa de uma modelagem matemática. Poderíamos ter usado os modelos matemáticos teóricos já existentes, mas os modelos teóricos são muito complexos e, por isso, nem tão precisos na prática em si. E os modelos empíricos já existentes utilizam apenas os dados das chuvas. Assim, também não são tão precisos, como já falado anteriormente, né? Deste modo, nós resolvemos optar pelo nosso próprio modelo matemático, que será empírico, e para isso precisaremos fazer muitos testes para aumentar nossa precisão. E peço desculpas pelo erro técnico. É isso. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. A gente vai iniciar, então, as considerações da banca com a Rúbia. Olá, meninos. Primeiramente, boa noite. Eu gostaria de parabenizar vocês pelo projeto, tá? Eu achei, assim, espetacular a ideia de vocês. O projeto em si, ele abrange muitas áreas, ele abrange engenharia, ele abrange ciências, ele abrange as áreas das exatas, assim, é bem complexo, né? E ele é muito pertinente, o tema de vocês, porque é um problema que afeta todo mundo, todas as cores, todos os gêneros, todas as classes sociais, e todas as idades. Então, assim, é um problema realmente que precisa ser resolvido e vocês deram uma ótima solução para ele. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida, vocês conseguiram ser claros e sucintos na apresentação de vocês, eu só tenho a parabenizar mesmo, tá bom? Obrigada e boa sorte para vocês. Obrigado. Obrigado. Muito obrigada. A gente vai seguir agora com as considerações da Gabriela. Boa noite. Como a Rúbia falou, o projeto de vocês é muito bom. Vocês conseguiram tirar todas as dúvidas que foram surgindo durante o vídeo. E é isso mesmo, parabéns para vocês. E sucesso, que vocês continuem com esse projeto. E é isso, gente. Olha, a gente só está agradecendo. Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, banca. Parabéns pelo projeto, meninas. A gente segue, então, para a próxima apresentação da noite. O título do próximo trabalho é Cookies Veg, bolacha vegana rica em propriedades calmantes, o estudo sobre alimentação emocional. Os autores são Gabriele, Kathleen e Stella. Eu queria saber se os alunos estão presentes aqui. Sim. Boa noite, estamos presentes, sim. Certo, então vou rodar o vídeo de vocês. Então, boa tarde. Nós somos a Cookies Veg, bolacha vegana rica em propriedades calmantes, um estudo sobre alimentação emocional. Nós somos da Escola SESI de Ensino Médio Arthur Aloysio Daud, Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Então, eu sou a Gabriele. Eu sou a Kathleen. E eu sou a Estela. E o nosso orientador é o professor João Alberto Leão Bracini. Bom,
A introdução do nosso trabalho começa notando que a sociedade atual está se sobrecarregando pelos seus afazeres do cotidiano, buscando cada vez mais alimentos de rápido acesso e também de baixo custo, mas normalmente esses alimentos são ricos em calorias, carboidratos e gorduras prejudiciais à saúde, podendo acarretar em algumas doenças, como é o caso da hipertensão, da diabetes e também da obesidade. Dentro dos nossos estudos, nós notamos que principalmente uma doença como a obesidade, ela pode gerar doenças mais graves, como é o caso da depressão e também da ansiedade. Bom, na nossa receita a gente também utiliza punks, que são plantas alimentícias não convencionais. A escolhida pelo grupo então foi a Peresca cleata, ou também como conhecida como Ora Pronobis ou Rogai por nós, por ser uma fonte muito importante de proteínas, fazendo ela ser perfeita para alguém que tem uma dieta vegana ou vegetariana, além de suprir nutrientes que a gente perde com uma rotina alimentar de baixos nutrientes. Bom, os principais objetivos do nosso trabalho, então, é desenvolver uma bolacha vegana com enriquecimento de vitaminas e propriedades calmantes, que seja de baixo custo. Também uma embalagem biodegradável que seja capaz de conservar o nosso produto. Realizar também um estudo sobre a influência do nosso emocional na nossa alimentação. E, por fim, então, conscientizar e informar a população sobre os riscos de uma má alimentação. Bom, a nossa metodologia ela é subdividida em 2 tópicos com 6 partes, a nossa parte teórica e a nossa parte prática. Nós começamos a nossa metodologia com a nossa revisão bibliográfica, e todo o estudo por trás do nosso projeto. Depois, a gente tem um levantamento quantitativo nos mercados da região. Por último, o nosso questionário. Com isso, nós terminamos a parte teórica. Depois, vamos para a prática, que é o desenvolvimento das bolachas e o desenvolvimento da nossa embalagem sustentável, que é o nosso biofilme. Com isso, nós temos também a nossa divulgação ao público, que por meio das nossas redes sociais, nós fazemos algumas pequenas divulgações sobre o nosso projeto e sobre uma alimentação um pouco mais saudável. Nós realizamos um questionário com o nosso público, onde nós perguntamos sobre alguns hábitos alimentares e também sobre alguns ingredientes encontrados nas bolachas ofertadas no supermercado. A gente teve um total de 131 respostas. Esse nosso primeiro gráfico, então, ele é uma regressão linear simples entre a idade e o grau de conhecimento da pessoa sobre os ingredientes encontrados nas bolachas, onde o R ao quadrado é igual a 0,42, que seria uma variável de 42% entre a idade e o conhecimento. Ou seja, quanto mais velha ela é, mais ela conhece os ingredientes. Bom, nesse nosso segundo gráfico, que é um teste T de estudante, onde P é igual a 0,05, que é o limite da diferença dentre as pessoas que responderam sim e não para as questões sobre a influência emocional na alimentação. Na coluna A, então, são as pessoas que marcaram que sim, elas sentem vontade de comer quando elas estão tristes, deprimidas, irritadas e até mesmo alegres. Na coluna B, são as pessoas que marcaram que não. E mesmo que seja o limite da diferença, ainda é uma diferença. E assim a gente consegue perceber aos poucos como que o nosso emocional influencia nos nossos hábitos alimentares. Bom, e hoje a gente tem a nona prototipagem, a pré-receita final, né? Que ela leva farinha de Ora Pronobis, farinha de grão de bico, açúcar demerara, banana e canela. As principais características dessa fornada, né? Ela leva 2 farinhas proteicas, a farinha de grão de bico e a farinha de Ora Pronobis. Agora a farinha de Ora Pronobis ela não é mais comprada, e sim fabricada por nós, né? O próprio grupo, o que nos ajudou a ter um controle de como ia ficar o sabor, como era o processo que ia ser feito, né? Tanto que a gente tem a nossa própria plantação de Ora Pronobis, né? Peresca cleata, para fazer a farinha do grupo. O gosto adocicado, ele era extremamente presente, não se tinha mais amargor. O cheiro era extremamente doce, remetia a banana, a canela e também a geleia, né, que agora comporta a bolacha, feita de maracujá amarelo, que é a Passiflora edulis, amido de milho, água e açúcar demerara. Então, tinha esse adocicado da própria massa e também da geleia que comporta ela. E depois de assada, ela tinha uma textura macia, leve, era praticamente uma das receitas que a gente conseguiu chegar na definição do que a gente queria que a bolacha fosse. E também o custo por bolacha é 31 centavos, né? Então, cada bolacha dessa fornada custou 31 centavos para ser feita, chegando, assim, tipo, de uma ideia de como a gente queria dela ser um produto de fácil acesso, também ser fácil de fazer. Mas por que pré-receita final? Ela é pré-receita final porque a nossa ideia era que a geleia, na verdade, fosse a substância que contivesse as propriedades calmantes. No entanto, nós descobrimos dentro dos nossos estudos e pesquisas que o maracujá, a Passiflora edulis, né, o fruto não possui as propriedades calmantes, e sim as folhas são as que possuem esses flavonoides, né, que são essas substâncias químicas que possuem as ações calmantes. Então, na última receita que será feita,
será utilizado as folhas do maracujá amarelo, da Passiflora Edwards, em forma de farinácea e também de fusão, né? Será feito um chá e para esse chá será utilizado dentro da geleia para se fazer. Bom, então, com a ajuda de um calorímetro rudimentar feito pelo nosso grupo, nós conseguimos fazer a caloria média das nossas bolachas e as de outras bolachas e cookies que a gente encontra hoje em dia no mercado. Nós utilizamos a equação Q igual a M vezes C vezes a variação de temperatura. E com isso nós conseguimos perceber que as nossas bolachas, elas apresentam 35 calorias a menos que as outras que a gente encontra hoje em dia no mercado. Então, a gente consegue perceber que, além de proteica, ela também possui bem menos calorias que as outras que a gente consome diariamente. Bom, foram feitos também alguns testes sensoriais. Os testes sensoriais, eles basicamente eram algumas perguntas feitas para pessoas, cuja a gente perguntava sobre o aroma e a forma com que elas viam a nossa bolacha. A gente perguntou se elas gostavam do aroma dela, da aparência dela, se elas tinham vontade de consumi-la ou de comprá-la mais de uma vez. Ao todo foram 86 respostas que nós obtivemos. 97% das pessoas achou que a bolacha ela era idêntica às outras que eles encontravam no mercado. 89% marcaram que o aroma em si era muito gostoso, então elas tinham sim vontade de consumir a bolacha só pelo aroma. E 91% respondeu que sim, que compraria mais de uma vez esse produto. Então, com isso, se um dia a gente quisesse comercializar o nosso produto, ele seria muito bem aceito pelo mercado, visto que as pessoas gostaram bastante dele. Os primeiros protótipos do bioplástico não foram satisfatórios por ele ser muito úmido, além de ter pouca elasticidade e também ter uma durabilidade muito baixa e também a resistência muito baixa contra dobras e impactos. E assim a gente pretende fazer mais protótipos até atingir os resultados esperados. Agora as considerações finais. No momento, o projeto já alcançou diversas expectativas que se tinha em relação ao projeto. A receita final agora vai ser feita para que a gente possa submeter a bolacha aos testes de bromatologia para averiguar se ela realmente está entregando tudo que ela promete ter. Mas em questão de aromas, gosto e preço, nós já temos essas expectativas alcançadas. Falta agora desenvolver os testes do biofilme que irá comportar o nosso produto para nós termos certeza de que ele comportará o aroma, a textura e o gosto sem modificar quando envolver a bolacha. Dá seguimento aos testes de calorimetria e o nosso questionário, né, todos os questionários que foram aplicados, tanto em testes sensoriais quanto os questionários com o público sobre a infecção emocional, atingiram resultados satisfatórios, onde a gente conseguiu identificar assim que a alimentação ela tem influência no nosso emocional e cada vez mais a gente pode notar que na verdade o mercado ele precisa de um produto que se preocupe tanto com o físico quanto o mental, trazendo cada vez mais nutrientes, vitaminas e proteínas nas suas composições, porque a gente vive numa sociedade que procura agora cada vez mais ter um acesso rápido e facilitado. Então é isso que a Cooksweg ela pretende ser. Obrigada pela atenção. Parabéns pelo projeto. Se vocês quiserem, vocês têm 5 minutos para fazer as considerações. A gente vai querer sim, eu vou pedir para que a minha colega Kathleen, ela compartilhe a tela dos slides para ela apresentar, por favor. Não tá aparecendo, eu tô tentando. Agora foi. Prontinho. A gente decidiu trazer um pouco dos primeiros resultados, que foi a primeira fornada que a gente conseguiu fazer, para a gente poder mostrar um contraste dos primeiros resultados para os resultados atuais que a gente já teve, né? Então, bom, a prototipagem que apareceu para vocês foi a nona prototipagem, e esta aqui que está aparecendo agora na tela é o resultado das primeiras bolachas que foram feitas pelo projeto. Essas bolachas, elas eram feitas com farinha de Ora Pronobis, né, que é a farinha correta que a gente utiliza até hoje. No entanto, essa farinha, ela era comprada, ela ainda não era feita por nós. A gente utilizava a farinha de arroz, o óleo de coco, açúcar demerara e a banana e a canela. Alguma das características dessa primeira fornada, né, foi o forte amargor. Isso devido a Ora Pronobis remeter muito ao sabor de erva mate. E como a gente não tinha noção do processo que essa farinha passava até se tornar uma farinácea, vinham muitos galhos e gravetos juntos que alteravam o sabor da farinha, né? Então, isso a gente encontrou um obstáculo muito grande, porque a gente gostaria de utilizar as proteínas que
que a Ora Pronobis tinha para oferecer, mas a gente ia ter que achar um jeito de manipular a planta para que ela se enquadrasse da receita. Uma outra característica que não era muito positiva era a utilização do óleo de coco para dar liga na massa, só que o óleo de coco ele é extremamente gorduroso, o que fazia com que uma das características da bolacha fosse o óleo em excesso, e também fazia que quando ela fosse assada, ela fritasse ao mesmo tempo em que ela assava no forno pela quantidade de óleo. Por conta da farinha de Ora Pronobis ter um custo alto, né, quando comprada, e o óleo de coco também não ser um ingrediente barato, o custo por bolacha dessa fornada era R$ 4,11. Kathleen, pode, por favor, só passar o slide para mim? E então, né, esse é o contraste que a gente queria fazer dos resultados atuais, né, de 2023, com a nanoprototipagem, a pré-receita final, onde agora a gente tem a nossa própria plantação, né, das farinhas de Ora Pronobis. Então, isso ajudou a baratear o custo da bolacha para 31 centavos. Atualmente, a gente não utiliza mais óleo de coco, porque a gente viu que ele não tinha necessidade. A banana, ela já dá a liga suficiente. Como eu relatei ali no vídeo, né, a gente está buscando agora fazer a pré-receita final para submeter a bolacha aos testes de bromatologia, para averiguar se tudo que a gente pretende que ela ofereça, né, como as propriedades calmantes, quantidade de calorias, vitaminas, proteínas, realmente se enquadra. Então, a gente vai fazer agora uma farinha com outra farinácea, né, com as folhas do maracujá amarelo, que é a Passiflora edulis, e vai adicionar a farinha com os flavonoides, tanto em forma de farinácea quanto de fusão, para obter os resultados com as propriedades calmantes. Então é isso, muito obrigada. Parabéns. Vou chamar agora para fazer as considerações a Gabriela. Parabéns, meninas. Fiquei encantada com o projeto de vocês, até porque o meu antigo projeto também era na área culinária, utilizando alimentos com propriedades medicinais. E como vocês tiveram essa ideia de usar o Ora Pronobis? Como que vocês pensaram, vou fazer com isso, vou fazer com aquilo? Como que foi isso? Bom, né, um dos nossos objetivos iniciais era que a gente pudesse repor vitaminas e nutrientes, né, porque a gente notou que as pessoas elas tendem a perder muito desses nutrientes durante o dia a dia, mas principalmente como a gente pensou em fazer a bolacha voltada para o público vegano, a gente notou que eles sim têm uma falta muito grande de vitaminas e nutrientes dentro do sangue, né, por conta mais de não consumirem proteína animal. E uma das plantas mais utilizadas era a famosa Peresca coleata, que é a Ora Pronobis, e a gente decidiu se aprofundar para ver se ela realmente era uma planta que pudesse agregar dentro de uma bolacha, porque isso, na verdade, não é muito comum. Ela é normalmente utilizada para fazer saladas, mas nunca foi utilizada para se fazer uma bolacha. Então, a gente buscou algumas pesquisas para ver como a gente poderia incrementar ela na nossa bolacha, para que ela pudesse trazer todas essas proteínas que ela tem, vitaminas, dentro da nossa receita. Parabéns, meninas. Obrigada. Muito obrigada, Gabriela. A gente segue, então, com as considerações da Rúbia. Boa noite, meninas. Primeiramente, gostaria de falar que eu também fiquei encantada com o projeto de vocês. Lindo, 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 lindo. Eu moro aqui em Jaraguá, mas eu sou de Minas, e o Ora Pronobis, ou como a gente chama lá em Minas, é o Lobrobrô, ele é muito comum lá, e aqui ele é bem difícil de achar aqui em Santa Catarina, então eu já fiquei feliz só de ver o ingrediente que vocês utilizaram como principal. Eu trabalho numa creche, educação infantil, então, assim, eu estou sempre muito em contato com as receitas que a gente faz, a gente produz tudo muito, muito limpo, muito orgânico, muito saudável para as crianças, né? E o tempo todo que vocês falaram, eu estava pensando no meu trabalho, o tempo todo, que essa receita seria perfeita para as nossas crianças, até porque ela teve uma aceitação boa nos testes de vocês, né? Então, uma coisa que a gente leva muito em conta também é a receita, ela é saudável, mas se as crianças não estão aceitando, não adianta, porque, afinal de contas, é dinheiro público que está sendo investido, né? Que daí, se jogar fora, é dinheiro jogado fora, né?
Então, assim, gostei que vocês colocaram o que deu certo, o que não deu certo, que o primeiro colocaram os custos, que o primeiro custo ia ficar quase 20 vezes mais, e depois vocês conseguiram corrigir o que vocês trocaram para esse custo diminuir, tá? Gostei muito, gostei da parte da embalagem também, que vocês ficaram bem preocupadas. Como eu falei no começo, eu sou técnica em química, então, assim, essa questão de bioplástico, eu já trabalhei bastante também, e tenho até uma dica para vocês, um bioplástico que funciona muito e é bem resistente, e depois ele é bem absorvido pelo solo, é o bioplástico feito de batata, da casca da batata. Então, se vocês derem uma pesquisada, tem bastante projeto sobre isso, bastante pesquisa, então pode estar dando uma ajuda para vocês também, tá bom? Mas, assim, fiquei sem dúvidas, vocês explicaram muito bem e é um projeto lindo, tá? Parabéns mesmo. Muito obrigada. Muito obrigada, ficamos muito felizes com os comentários. Obrigada novamente à banca pelas considerações, parabéns pelo projeto. A gente segue, então, com a próxima apresentação da noite. Tá meio lento aqui para mim, tá, gente? Desculpa, tá indo. O título é Fuga de Alcatraz, uma abordagem interdisciplinar em matemática, física e química. Os autores são Ana Flávia, Tainá e Manuela. As alunas estão presentes? Sim, estamos presentes. Muito bem, então agora eu vou passar o vídeo de vocês. Oi, eu sou a Tainá, essa é a Manuela e a Ana Flávia, e o nosso artigo aborda a fuga de Alcatraz, uma abordagem interdisciplinar na matemática, física e química. Nossa orientadora foi Simone Sobiesak, e nós somos estudantes do terceiro ano B do Colégio Unifeb. O problema de pesquisa encontrado foi a fuga improvável dos prisioneiros de Alcatraz, e com isso a gente resolveu analisar os aspectos matemáticos, físicos e químicos. A gente fez uma pesquisa bibliográfica que tem como objetivo fazer uma abordagem interdisciplinar sobre a história da fuga de Alcatraz e também abordar esses aspectos físicos, químicos e matemáticos. A gente achou interessante também, a gente quer que faça com que pessoas tenham interesse em fazer pesquisas que envolvam matemática, física e química em diversos assuntos e também despertar o interesse em alguns fatos históricos, como no nosso, a fuga de Alcatraz. Bom, por ser uma prisão de segurança máxima, Alcatraz alojou os piores criminosos norte-americanos. E dentre as 14 tentativas de fuga que ocorreram durante os 29 anos que esteve funcionando, que tinha 36 prisioneiros que tentaram fugir, somente uma que tinha 3 prisioneiros deu certo, que foram esses 3, Frank Morris e os irmãos John e Clarence Youngling. E a gente resolveu fazer um cálculo de teoria da probabilidade deles fugirem. Para isso, a gente usou o cálculo, a fórmula de Blaise Pascal e Pierre de Fermat, a qual a gente pega o valor total e o valor que deu certo dividido pelo valor do total de tentativas. No caso, a gente fez 2 cálculos, um para a tentativa total de fugas e uma pela quantidade de pessoas. Então, a gente fez uma tentativa de fuga que deu certo para as 14 tentativas, que restou 0,071, e com uma regra de 3 a gente converteu para chegar à porcentagem, chegando assim em 7,1% de chance deles conseguirem fugir da prisão quando comparado a todas as tentativas. E a gente fez o mesmo cálculo para as 36 pessoas e com os 3 prisioneiros que conseguiram fugir, chegando no resultado de 8,3%. Bom, a gente também encontrou a planta da prisão de Alcatraz e nela também tinha as medidas de uma cela. Neles estavam os valores em feet, a qual a gente converteu para metros, e a gente chegou no resultado de que uma cela tinha 2,7 metros de comprimento por 1,5 de largura e também 2 metros de altura. A gente resolveu calcular a área e o perímetro. Para a área, a gente usou a fórmula área da cela igual ao comprimento vezes o valor da largura, chegando no resultado de 4,05 metros quadrados. E para o perímetro, a gente usou perímetro igual a 2 vezes o comprimento mais 2 vezes a largura, chegando no resultado de 8,4 metros.
E também achamos interessante descobrir qual era o diâmetro de cada barra de ferro das celas. A gente usou essa imagem como base. A gente já sabe que uma cela tem 1,5 metro de largura, então a gente converteu para centímetros, chegando em 150 centímetros. E a gente contou com essa imagem que há 14 barras de ferro e 3 espaços vazios entre elas, a qual a gente supôs que há 8 centímetros. Então, calculando 13 vezes 8 para saber quantos centímetros há de espaço vazio, a gente chegou no resultado de 104 centímetros, a qual a gente tirou a diferença do valor total, chegando em 46. E aí a gente dividiu esses 46 centímetros que nos restam pela quantidade de barras, que eram 14, chegando no resultado de 3,2 centímetros, que seria o diâmetro de cada barra de ferro. Para que os prisioneiros conseguissem fugir da prisão, eles precisariam atravessar uma parede de concreto. Portanto, na química, nós exploraremos as propriedades do concreto e o que possibilitou que eles cavassem a parede. O concreto ele é composto por areia, água, brita e o cimento. Não se pode dizer com certeza todos os elementos que compõem o cimento, pois é uma mistura muito rica de materiais, mas podemos citar os dois principais, que seriam a silícia, que está presente na argila ou no barro, e o cálcio, que está presente no calcário. A gente pode pensar que, como são elementos muito simples, a gente poderia só pegar eles triturados e assim obter o cimento, mas não funciona bem assim, porque tanto a sílica quanto o cálcio, eles possuem ligações químicas muito fortes, que não podem ser quebradas só com ações físicas. Então, para a gente conseguir liberar essas moléculas, a gente precisa aquecer eles a uma temperatura de 1460 graus Celsius, e só assim a gente vai conseguir obter o cálcio, o silicato, e ele também vai liberar o ferro e o alumínio. A mistura desses 4 componentes forma o clinker, que seria o cimento propriamente dito. Alcatraz, quando foi construída, foi considerada uma das maiores construções de concreto armado do século XIX. Concreto armado é a junção de concreto com as barras de ferro, que garantiria a resistência à estrutura. Mas como ele está submetido a condições climáticas rigorosas, como ventos fortes, longas exposições solares e a maresia, com o tempo ele foi ficando fragilizado. Agora a gente vai focar um pouquinho na maresia. A maresia faz com que os sais e os íons presentes na água também fiquem no ar. E um desses sais seria o sulfato. O sulfato é um dos principais causadores de problema à durabilidade do concreto, porque o sulfato ele consegue penetrar no concreto, e quando ele penetra no concreto, ele se expande, causando tensões, e essas tensões podem acarretar em fissuras, que gera danos à estrutura do concreto. Adesão e aderência. Adesão é caracterizada pela força de resistência e separação, unindo dois materiais. Já a aderência é a relação entre a tensão de cisalhamento, que localiza entre a barra de aço e o concreto, e o deslizamento relativo entre elas. Aqui está o concreto que reveste a Alcatraz. Ele sofre uma ação de adesão, fazendo com que os blocos se unem, porém, com a ação da colher, que seria a força de aderência, faz com que se rompa para que eles possam escapar por meio do buraco. Pressão. Pressão, para eles fugirem, eles usaram um bote inflado com uma sanfona modificada. Para isso, eles usaram o fole e com uma fonte de alimentação que seria as pessoas. Eles reduziram a 1/4 do seu volume original, aumentando a pressão a 4 atm, que seria 4 vezes a pressão atmosférica normal. Ou então, com excesso de pressão, 3 atm. Durante a navegação, podemos também analisar com base no princípio de Arquimedes. Todo corpo que mede um fluido recebe uma força vertical para cima, cuja intensidade é igual ao peso do corpo dentro do fluido. Para isso, calculamos o PB, que é o peso do bote, mais o PP, que é o peso das pessoas, igual ao empuxo. Cada capa de chuva, sendo 50 capas de chuva, cada capa de chuva, supondo que cada uma tem 60 gramas, multiplicando e convertendo para newton, teríamos 30 newtons. Agora, se cada pessoa tivesse 70 quilos, multiplicando por 3 prisioneiros e convertendo para newtons, teríamos 210 newtons. Agora, somando 30 mais 210, teríamos 2.130 newtons, que seria o empuxo. E por fim, ondulatória. Comparamos também as sanfonas, as ondas sonoras da sanfona, que usaram para abafar as ondas sonoras do concreto, da colher batendo no concreto, e concluímos, após avaliar alguns aspectos, timbre, altura e intensidade, focamos mais na intensidade por conta da altura do som, que no caso do volume do som. Como podemos ver, o concreto é 51 decibéis, e a sanfona é 75 decibéis, concluindo que esse som é mais alto e conseguindo abafar para ninguém descobrir o volume.
E após a análise desses dados, nós podemos ter uma melhor compreensão da fuga histórica realizada com sucesso por meio dos aspectos matemáticos, físicos e químicos. Parabéns pela apresentação. Se vocês quiserem, vocês têm 5 minutos. Bom, a gente recebeu essa proposta do trabalho no mês de fevereiro, pelos professores de matemática, física e química. Eles propuseram a gente desenvolver um artigo com as respectivas disciplinas, porém o tema a gente tinha livre escolha para decidir. Então, entre todos, a gente resolveu escolher o fuga de Alcatraz. Esse já era um tema que já tinha despertado tanto a minha curiosidade quanto as das minhas colegas. Então, a gente já tinha visto vídeos, já tinha assistido documentários sobre, até filme. Então, quando nos foi proposto esse projeto, a gente viu uma oportunidade de se aprofundar mais nesse tema, de uma fuga que foi tão impressionante. Então, com isso, a gente buscou entender os fenômenos que permitiram que eles fugissem. Então, eles conseguiram atravessar uma parede de concreto. Então, a gente buscou entender como que eles fizeram isso. E daí foi se relacionando naturalmente com as nossas matérias de química, física e matemática também. Durante as pesquisas, a gente sentiu bastante dificuldade em encontrar os dados que fossem verdadeiros, até que mesmo que envolva em filmes, séries, assim, às vezes até eles dão uma mudada até para entreter mais, né? Então a gente teve que correr bastante atrás de dados que fossem verídicos. A gente até encontrou um site que é o próprio site oficial da prisão, lá tem todos os prisioneiros, também todas as tentativas de fugas que foram tentadas ser realizadas, né? Inclusive a única que deu certo, que é a que a gente aborda nesse artigo. E também a gente achou interessante que esse trabalho abriu os nossos olhos para que, como a gente pegou um tema que a gente gostava, que a gente tinha interesse, envolvemos ele com matérias da escola, aí a gente, sempre que faz trabalho, acha interessante isso, né? E aí ele fez também abrir os nossos olhos para isso. E aí a gente também, além dos objetivos científicos do trabalho, também propõe as pessoas a fazerem pesquisas ou artigos até com assuntos que elas se interessem, que elas achem divertidos, envolvê-los com algumas matérias da escola, como no nosso caso foi a matemática, física e química, mas até outras matérias mesmo. E assim, além disso, o pessoal já consegue até desenvolver mais curiosidade e interesse em estudar matérias que são propostas para a gente na escola, só que com um pouquinho mais de diversão. Muito bem. A gente vai iniciar, então, as considerações com a Rúbia. Boa noite, meninas. Boa noite. Gostaria de parabenizar vocês pelo projeto, tá? Eu nunca tinha ouvido falar, então, assim, é a primeira vez que eu estou tendo contato com esse assunto, esse fato, né? E, assim, eu achei muito legal que o projeto de vocês envolve a área das exatas, envolve principalmente a física, mas também ele envolve a história, né? Então, vocês conseguiram fazer bem um aprofundamento e uma mistura muito boa, tá? Vocês apresentaram muito bem, têm domínio, falam bem, conseguem explicar tudo bem certinho, então, assim, só tenho realmente a parabenizar vocês, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada, Rúbia. Eu passo a palavra agora para a Gabriela. Boa noite, meninas. Boa noite. Assim como a Rúbia falou, né? Parabéns para vocês pelo excelente trabalho. Eu também nunca tinha ouvido falar sobre o assunto e foi legal aprender com vocês sobre, né? Vocês apresentaram muito bem e é isso, meninas. Parabéns. Obrigada. Muito obrigada pelas considerações, Gabriela. Parabéns novamente ao grupo. A gente segue, então, com a próxima apresentação. Muito obrigada. O título do próximo trabalho é Entendendo a Matéria Escura a partir de choques extragalácticos. Ele é do Pedro Henrique. O Pedro está presente? Estou sim. Certo, então eu vou estar passando o seu vídeo aqui para a gente.
Oi pessoal, meu nome é Pedro Henrique, eu sou estudante do Instituto Federal Fluminense, campus Bom Jesus do Itabapoana, localizado no interior do estado do Rio de Janeiro, e hoje eu estou aqui para apresentar meu trabalho de iniciação científica intitulado Entendendo a Matéria Escura a partir de choques extragalácticos, que foi orientado pela professora Ana Cecília Soja. Bom, o objetivo do meu trabalho é contribuir para o campo de estudo da matéria escura, que utiliza de colisões de aglomerados de galáxias. Porém, o que são esses aglomerados de galáxias? São estruturas gigantes do universo, são basicamente compostas por 3 coisas: gás, galáxia e algo que não podemos ver. Chamamos isso de matéria escura. Como ela não emite, reflete, absorve luz, nós estudamos ela a partir de algo chamado interações gravitacionais. Bom, aglomerados de galáxia são eventos muito energéticos no nosso universo e possuem condições de matéria em níveis extremos. E é por isso que utilizamos ele como laboratórios, porque cada uma de suas componentes se comportam de uma forma durante a colisão. A matéria escura ela compõe cerca de 25% do nosso universo e nós não entendemos sua natureza. Bom, aqui eu tenho um exemplo de aglomerado de galáxia, o aglomerado da bala, ou Bullet Cluster, que está na razão de massa de 1 para 10. Isso significa dizer que um aglomerado é 10 vezes maior do que o outro. Em vermelho o que estamos vendo seria o gás, que é muito interagente, e as galáxias estão aqui no visível, e em azul é o que a gente espera que seja matéria escura. Bom, o grande problema é que esses eventos demoram bilhões de anos, e nós não temos esse tempo todo para esperar acontecer e então estudar. Para isso, nós temos 2 estratégias. Uma delas é analisando equações dinâmicas, que foi proposto por Dawson em 2013, e a outra é realizando simulações computacionais, que foi proposto por Zurroni em 2017. Existem pontos fortes e fracos para cada uma delas. O grande ponto da equação dinâmica é que ela é computacionalmente mais fácil do que fazer uma simulação que utiliza de computação pesada e de alto custo financeiro. Porém, a simulação ela é mais precisa do que a equação, e a equação ruim dela é que são equações do movimento da física, que são bem complexas. Dito isso, o objetivo do trabalho também é analisar a efetividade do parâmetro fornecido pelo Código Analítico de Dawson lá em 2013 para os parâmetros, as referências do Zurroni de 2017. A metodologia do trabalho consiste em 4 etapas. A primeira foi a familiarização com o problema e o estudo de conceitos da astronomia. A segunda parte foi a gente compilar o Código Analítico de Dawson e entender esse método. A terceira parte foi a obtenção e entendimento dos dados do Zurroni. E por último, a gente aplicou o método analítico de Dawson em cima dos parâmetros de referência das simulações de Zurroni. Aqui a gente tem um exemplo de como é o código. Então, a gente tem a entrada do código, que é M1 e M2, que são as massas dos aglomerados em massas solares. Temos Z1 e Z2, que são seus redshifts, isto é, a distância entre você e o aglomerado. E dproj, que é a distância projetada, normalmente dada em megaparsec. Daí, então, a gente aplica o método analítico de Dawson, que utiliza do método estatístico probabilístico de Monte Carlo, e ele nos dá uma saída. Essa saída é o tempo da primeira colisão, ou time since collision em inglês. Bem, depois de aplicar, então, o código, a gente obtém alguns resultados, e para facilitar o entendimento e a análise, eu resolvi optar pelo gráfico. Aqui eu tenho 3 gráficos para o intervalo de massas de 1 para 1, que significa dizer que os aglomerados têm as massas iguais, de 1 para 3, que um dos aglomerados tem 3 vezes mais massa do que o outro, e 1 para 10, quando um dos aglomerados tem 10 vezes mais massa do que o outro. Bom, no eixo X nós temos o tempo em giga-anos, ou bilhões de anos. No eixo Y a gente tem a separação, dada em megaparsec. Em vermelho nós vamos ter a simulação de Zurroni, e em azul nós vamos ter o código analítico de Dawson com suas barrinhas, que são as margens de erro do método de Monte Carlo. Bem, como o choque de aglomerados de galáxia funciona como se fosse uma bolinha de ping-pong, eles literalmente se chocam, eventualmente eles vão perdendo a energia para o sistema. E é por isso que o termo técnico científico, né, para falar quando eles acabam essa fusão, é que eles relaxaram, entraram em estado de relaxamento. Bem, como o código analítico de Dawson ele só vai funcionar a partir da primeira colisão até o ponto de máximo afastamento, a gente optou por dar um zoom, um destaque maior para essa parte.
que são os gráficos embaixo. Então, olhando para esse gráfico, cada bolinha dessa representa 1000 interações de Monte Carlo, ou seja, rodamos o código 1000 vezes para obter uma precisão maior para aquele intervalo do tempo, e com isso a gente consegue observar, então, que o código analítico de Dawson ele tem uma boa confiabilidade, uma boa eficiência, porém dentro dos intervalos de erro do código para cada um dos intervalos. Ou seja, porém ele tem uma tendência a apresentar sempre dados inferiores à realidade simulada, o que precisa ser melhor estudado mais profundamente mais para frente. A perspectiva do nosso trabalho agora é aplicar novamente a metodologia do código analítico para os outros conjuntos de dados de simulação do Zunhone em 2017, como, por exemplo, em relação ao plano do céu, o que dificultaria o nosso estudo. E também analisar o que pode estar ocasionando a tendência do código que foi observada. Bom, no mais é isso, meu trabalho é um pouco complexo, mas é bem legal. Parabéns pelo projeto. Se quiser, você tem 5 minutos para fazer as complementações. Boa noite, pessoal. Espero que a internet esteja tudo certo, se todo mundo fazer. Eu gostaria só de agradecer por todo mundo que assistiu, né? É um trabalho bem complexo. Eu gostaria só de contar como que ele surgiu, né? Ele foi desenhado inicialmente para o ensino superior. A professora que me orientou, ela não dá aula comigo, não me deu aula, mas eu gostei tanto que eu procurei ela e perguntei se eu poderia participar, fazer algo relacionado, porque eu realmente gostaria de trabalhar. Sempre tive muita vontade de estudar e trabalhar com astronomia, e surgiu essa oportunidade aqui no meu campo, no meu instituto, e eu preferi não deixar passar. Bom, então eu queria ressaltar os tempos dos trabalhos, tá? O trabalho de Dawson, o código, ele veio em 2013, quando ainda não haviam simulações de alta precisão de Zunhone. O Dawson ele apenas se propõe ao intervalo de massa de 1 para 10, pois não havia as outras simulações ainda, né? E lembrar que o objetivo do trabalho também era informar academicamente. Então, além de tudo o que foi dito, o principal objetivo também era melhorar a minha entendimento acadêmico, essas coisas. Bom, eu gostaria só de fechar, então, com uma fala em que a ciência ela é construída a partir de pouco a pouco, passo em passo. Não dá para fazer algo complexo sem fazer a base. A gente precisa rodar a base, aprender a base, fazer o projeto de base, para então contribuir para o conhecimento da sociedade para fazer trabalhos complexos. Bom, meu trabalho ele é de pesquisa básica, por mais complexo que ele seja, ele foi desenvolvido, né, durante o ensino médio, e, bom, é de pesquisa básica. Bom, obrigado. Bom, a gente vai iniciar as considerações da banca com a Gabriela. Boa noite. Parabéns pelo seu trabalho. Eu não tenho muito o que falar, mas eu achei muito interessante o seu trabalho e espero que você dê continuidade a ele. E é isso. Parabéns. Obrigado. Obrigada. Vou passar a palavra agora para a Rúbia. O microfone está desligado. Desculpa. Pedro, boa noite. Eu gostaria de iniciar te parabenizando, tá? Você falou ali que é uma pesquisa básica, mas ela é básica só porque você ainda está no ensino médio. Somente por isso, porque ela é bem complexa e a qualidade dos dados que você trouxe deixam claro que ela não é uma pesquisa básica e deixam claro também o seu esforço e
o comprometimento que tu teve com essa pesquisa, tá? Assim, eu sou completamente do lado. Se a física tá de um lado, eu tô do outro. Então, assim, para mim você já parecia um super profissional falando essas coisas, porque assim, não é comigo. Mas você tem muito domínio, você sabe explicar tudo bem certinho. Se você conseguiria explicar essa para outras pessoas também, você consegue reproduzir muito bem esse conhecimento que você tem. E eu achei muito legal o que você explicou ali no final, a sua história com a orientação desse projeto, que fiquei muito feliz que você gostou tanto que você mesmo foi atrás e quis começar por você. Então, assim, só tenho para te parabenizar e desejar muito sucesso nessa sua pesquisa, tá bom? Continue assim, para um dia você perder esse conceito de pesquisa básica e continuar aí para frente com ela, tá bom? Parabéns. Obrigado. Bom, é um trabalho de pesquisa básica, porque ela basicamente não é aplicada ainda, né? Eu pretendo continuar ela no ensino superior, que eu estou querendo fazer, né? E gostaria só de falar que, apesar de ela não parecer básica, a gente coloca realmente que ela é básica por ela não ser aplicada e também por ela não estar no ensino médio. Tá bom? Obrigado. Sim, não, eu entendi o porquê que você falou da básica, mas assim, ela é bem complexa e demanda muito conhecimento. Então, ela é um pouquinho mais que uma básica, tá bom? Parabéns. Obrigada. Parabéns novamente, Pedro. A gente segue, então, com a próxima apresentação da noite. O título do projeto é Uma Vida para Colorir. Economia circular na produção de lápis de cor a partir do bagaço da cana e resíduos alimentares. Ele é da Bianca e da Melissa. As alunas estão presentes? Sim, estamos nós duas presentes. Certo. Uma vida para colorir. Economia circular na produção de lápis de cor a partir de bagaço de cana e resíduos alimentares. Eu sou a Melissa Russi. Eu sou a Bianca Kielzeski. O nosso orientador é o João Pedro Crevones Galego e nós somos do Colégio Menino Jesus, em Colombo, no Paraná. Ao pensar na produção dos lápis, o primeiro problema que surge é em relação à madeira utilizada, e, em consequência, o desmatamento, e a região amazônica vem sofrendo grande risco climático. Tendo em vista as problemáticas ligadas à produção do lápis, a pesquisa tem a seguinte questão norteadora: teria como utilizar materiais alternativos de baixo custo e ecológicos para a produção de lápis de cor? A economia circular versa sobre novas formas de produção e consumo, tendo como base o aprimoramento de uso de recursos naturais, assim como reduzir ao máximo o desperdício. Portanto, ao reutilizar resíduos orgânicos como base para o produto, todo o seu potencial será empregado, já que será utilizado um recurso que seria descartado ao invés de extrair outra matéria-prima do meio. Assim, a pesquisa se estrutura em cima da economia circular. Portanto, o nosso objetivo geral é desenvolver, com base em resíduos alimentares, materiais escolares de baixo custo. Objetivos específicos são: analisar os impactos ambientais, utilizar o bagaço de cana-de-açúcar como alternativa da madeira, explorar fontes naturais de pigmentos, produzir a mina de cortando como base cascas de batatas, testar os lápis produzidos frente a parâmetros estéticos, físicos e químicos, calcular o custo e a viabilidade econômica e desenvolver a visão empreendedora da proposta. 5W2H. O que é? Um lápis ecológico de baixo custo. Por quê? Ofertar material escolar de baixo custo à população vulnerável e evitar impactos ambientais. Onde? Em laboratório e fábrica. Por quem? Criadores do projeto e parcerias. Quando? Dentro de 1 ano para pesquisar e até 3 anos para escalonar de forma industrial. Como? Com reaproveitamento de materiais orgânicos como bagaço de cana e cascas de batata. Quanto? Ainda não há análise de custos. A metodologia foi baseada em diversos estudos. Para a madeira produzida a partir do bagaço de cana, consiste na obtenção do bagaço, secagem do bagaço ao sol, preparação da fibra, aplicação da cola de madeira, moldagem manual ou em forma, secagem e testagem. Mina de cor à base de cascas de batata.
preparação da pasta base feita com cozimento das cascas de batata, elaboração de pigmentos naturais, adição de pigmento natural à base, inserção da mina de cor no lápis de bagaço, a secagem e a testagem. Essa foto mostra a metodologia da mina de cor. Primeiro separa-se a quantia de casca de batata já cozida, depois o tempero ou os restos alimentares que serão usados para a coloração, que nesse caso foi o açafrão, e depois de juntar tudo, esse é o resultado, que será enrolado no bagaço da cana, formando o resultado final, esse lápis. Quanto aos resultados até o momento. O primeiro teste, a coloração ficou bem fraca, mas ao longo dos testes, a cor foi ficando cada vez mais intensa, até o último que teve o melhor resultado, pois teve maior porcentagem de casca de batata usada, não teve amido de milho e teve pouco resíduo gerado ao colorir. Como é possível notar nessa análise comparativa, em que os com amido de milho tiveram muitos resíduos deixados, enquanto os sem amido mal teve resíduos deixados ao colorir. Também foram feitos testes para ver a sua qualidade, em qual foram produzidos desenhos com o próprio lápis, como é possível observar nessas imagens. Também foi feita análise de SWOT, que visa listar as forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do projeto. Quanto às forças, teve um investimento na economia circular, já que foi reaproveitado resíduos que seriam descartados para produzir materiais escolares de baixo custo, o que trouxe um maior acesso aos lápis de cor. Outra vantagem foi ter usado o bagaço de cana, que é uma matéria-prima abundante no Brasil. As fraquezas são: os acabamentos estéticos ainda estão sendo estudados. Até o momento não é possível apontar os lápis e as cores não estão intensas o suficiente. Quanto às ameaças, pode haver pouco fornecimento de casca de batata e as pessoas podem optar por marcas mais conhecidas. A oportunidade é a reutilização de matérias orgânicas. Considerações finais. Depois de diversas pesquisas, experimentação e estudo a partir do que foi obtido, pode-se concluir que é viável utilizar o bagaço de cana como alternativa sustentável para que não seja precisa a extração de madeira, um bem tão precioso para as matas. Há de ser pesquisado mais uma forma de apontar os lápis para facilitar seu manuseio. A mina de cor também tem se mostrado eficaz, já que está com uma boa pigmentação e pouco resíduo gerado depois de usar. Basta apenas explorar outras opções de cores, o que será estudado futuramente. Quanto às perspectivas futuras, pretende-se elaborar novas cores, pesquisar uma forma de apontar os lápis, buscar parcerias com instituições de ensino superior, melhorar a estética, principalmente exterior do lápis, e publicar o material. As referências bibliográficas da pesquisa. Parabéns pelo projeto. Se vocês quiserem, vocês têm 5 minutos para fazer as considerações. Nós faremos sim. Bom, eu sou Melissa Russi, minha parceira é Bianca Klozeski, nosso professor e orientador é João Pedro Crivanes Galego, que é químico e está mestrando em educação. Nós somos do Colégio Menino Jesus, Colombo, Paraná, estamos no 2º ano do ensino médio e somos da região metropolitana de Curitiba. Pode passar. A relevância econômica. Bom, ele é muito importante economicamente, pois é um lápis de baixo custo, então vai ajudar com a população vulnerável, e a relevância ambiental. Ele vai ser favorável nessa questão, pois vai evitar, mesmo que minimamente, o desmatamento e também vai ajudar-nos a não jogar fora resíduos como bagaço de cana e cascas de alguns alimentos que nós podemos usar como pigmento. Relevância está contribuindo socialmente, pois ajudará, como eu disse anteriormente, pessoas de vulnerabilidades econômica. Pode passar. Os ODS atingidos pelo projeto são erradicação da pobreza, educação de qualidade, inovação em infraestrutura, consumo responsável e a vida sobre a terra. Os principais são educação de qualidade e consumo responsável. Pode passar.
Estão sendo trabalhadas novas hipóteses com as cascas de batata, já que antes trabalhávamos só com a casca de batata cozida junto com a batata, formando essa película mais fina. Mas agora está sendo trabalhado também a casca de batata retirada antes do cozimento e cozida separadamente, formando essa um pouco mais grossa. Já que algumas indústrias, por exemplo, de salgadinhos, cortam as batatas, as cascas, antes de cozinhar. Então, estamos trabalhando com as duas possibilidades. Os nossos últimos testes foram estes, e nós usamos a casca de beterraba para o pigmento, em vez do açafrão, que usávamos anteriormente. Na primeira imagem, podemos ver a mistura da casca de batata com a casca de beterraba. Na segunda, podemos ver tomando forma, mesmo que ainda não estando no seu processo final. E na terceira, podemos ver o pigmento do nosso resultado. Pode passar. Aqui está um desenho feito com o nosso pigmento. Pode passar. Mas devido à secagem indevida da mina de couro, foi encontrado fungos, que foram até analisados nos microscópios. As principais hipóteses sobre o porquê desses fungos é que ele não foi seco corretamente, já que ele estava em um ambiente exposto à umidade, à luminosidade, e ele demorou demais para secar, o que causou esses fungos. Então, estamos trabalhando em novas formas de secar ele, inclusive artificialmente ou ao sol. Esse artificialmente, nós conseguimos, inclusive, ontem, uma parceria com uma universidade, uma faculdade aqui da região de Curitiba, que provavelmente nos ajudará nesse quesito, já que com um laboratório mais equipado, são novas possibilidades para que não aconteça isso, já que os que foram secos de forma devida, que foi ao sol, não tiveram esses problemas. Foi feita também uma revisão de literatura no cielo.org, com o termo de busca bagaços de cana, de 145 produções, depois de refinado de o ano ser de 2010 acima e está em português, já que nós queríamos uma literatura mais atual, foram encontradas 28 produções. Entre essas, as que mais nos chamaram a atenção foi a pesquisa número 3, que dizia sobre o bagaço da cana na construção civil, a pesquisa número 5, que dizia sobre o comportamento térmico de compostos de poliestireno reciclado reforçado com celulose do bagaço de cana, e a pesquisa número 17, que dizia sobre a bagagem de cana em painéis aglomerados. Foi visto que dessas 28 pesquisas, apenas 6 tratavam o bagaço da cana como madeira, mostrando assim a originalidade e o impacto da pesquisa. Agradecemos a atenção, estamos buscando novas formas de fazer, novas metodologias, mas já estamos muito felizes por estar presente na feira. Agradecemos muito a oportunidade, esperamos ir para o presencial para poder mostrar com mais clareza as novidades. Estamos abertas para dúvidas e críticas para que possamos evoluir nesse projeto. Muito obrigada. Obrigada, meninas. Vamos iniciar, então, com as considerações da Gabriela. Parabéns, menina. Adorei a ideia de vocês de utilizar a cana. Espero que vocês continuem com esse projeto, levando à frente, tendo outras ideias, que eu tenho certeza que tem um futuro brilhante, vocês continuar com essa pesquisa. E parabéns, é isso aí, meninas. Muito obrigada. Certo? Então, passo a palavra para a Rúbia. Boa noite, meninas. Gostaria de parabenizar vocês pelo projeto, tá? Muito legal, muito criativo. Eu nunca tinha pensado na cana como uma possibilidade. E, assim, me admiro e parabenizo a pessoa que teve a ideia, tá? Para dar o pontapé para essa pesquisa. Eu achei muito legal e é muito importante também vocês terem colocado as etapas as fotos das etapas, né, no projeto de vocês, e vocês terem exposto também o que deu errado, porque não é sempre, na verdade, 10% das vezes dá certo, as outras 90% dá errado, e é teste, tentativa, até a gente chegar num produto legal e que está na nossa expectativa, né? Então, assim, vocês ali
principalmente agora no finalzinho ali nas considerações, vocês colocaram o que deu errado e o que dá certo, o que vai fazer para mudar. Isso é muito importante também, tá bom? Só tenho a parabenizar vocês ficaram muito bem e desejar boa sorte para vocês, tá bom? Continuem assim. Sim, eu só gostaria de complementar uma coisa sobre o que você disse, por favor. Sobre esses erros que são resultados, nós continuamos, de acordo com cada erro, nós fomos analisando o mais aprofundado possível o que deu de errado nesse resultado, para que nós pudéssemos melhorar aí nos próximos testes, assim, sendo cada vez melhorado até o melhor que nós conseguimos até o momento, que foram os que foram mostrados agora nos novos resultados. Mas tudo o que foi analisado já, nós fomos guardando as amostras para que pudéssemos ir cada vez evoluindo mais no projeto. Isso aí. E também é muito importante vocês colocarem esses dados no relatório final, no projeto de pesquisa. Um dia vocês publicam e colocam tudo isso, porque um dia vocês podem ajudar pesquisadores lá na frente que vão ter uma ideia assim, vou fazer de tal jeito. Mas eu achei aqui no artigo da Bianca e da Melissa que elas tentaram e não deu certo, então não vou nem perder o meu tempo fazendo isso. Elas fizeram de tal forma e deu certo, então vamos seguir dali, tá bom? Parabéns, meninas. Obrigada, Bianca, pela resposta, tá bom? Obrigada pelas considerações, Fabia. Parabéns, meninas. Sucesso nas próximas etapas. A gente encaminha, então, para a última apresentação da noite. O título do projeto é Ecolect. Os autores são Matheus Vieira, Matheus de Lima e João Vitor. Eles estão presentes aqui na sala? Sim. Certo, então vou estar rodando o vídeo da equipe. Olá, meu nome é João Vitor. Bom dia, meu nome é Matheus Parreão. Bom dia, meu nome é Matheus Vieira e a nossa orientadora é a Simone Pierini. Nós estudamos no Colégio Técnico de Campinas, em São Paulo, no qual fazemos o ensino médio junto com o curso técnico, que é a informática. O nosso projeto é o Ecolect. O seu objetivo é auxiliar e incentivar a coleta de lixo de uma maneira simples e interativa. Sabemos que o acúmulo de lixo em lugares impróprios tem uma série de consequências negativas. Alguns deles são a propagação de doenças, e mesmo com a nossa medicina avançada, muitas dessas doenças têm tratamentos muito difíceis. Outra causa são os efeitos na vida selvagem, onde acontece um impacto devastador na fauna ambiente. Ou seja, com a coleta de acúmulos de lixo e sendo eles transportados para lugares apropriados, podemos diminuir a emissão de gases que contribuem para o efeito estufa, podemos aumentar a eficiência de recursos naturais, fora que também podemos diminuir o risco de contaminação de doenças, dentre outras consequências benéficas para nós humanos e para a natureza. Bom, aqui é a principal tela do nosso aplicativo, e assim que o usuário abrir essa tela, ele vai se deparar com esse mapa aqui. Então, assim que ele avistar o acúmulo de lixo, ele vai vir direto aqui na parte da denúncia, onde ele vai ver aqui 4 tópicos: a câmera, o local, a gravidade e a descrição. Começando pela câmera, ele vai abrir a câmera aqui direto no nosso aplicativo, vai tentar pegar um ângulo que pegue bastante detalhe na foto e vai enviar. Tirou a foto, pronto. Para aqui, em gravidade, ele vai fazer uma rápida análise de como está a gravidade do acúmulo, se é baixa, moderada ou grave. Vou colocar moderado aqui. Agora, o local, ele vai colocar a rua que está e o bairro que está. Apenas rua e bairro, porque nosso aplicativo foi projetado inicialmente para a cidade que moramos, Campinas. Então, após colocar aqui, vai ficar finalizar. Agora, o último passo, a descrição. Ele vai dar detalhes sobre os itens e o espaço de leitura. Ou seja, ele vai ser bem específico, vai falar, se tem lixos orgânicos, lixos descartáveis, vai falar se está com mau odor, vai falar se está obstruindo alguma passagem de pedestre, de automóveis. E assim vai ficar mais fácil para a gente conseguir distinguir e colocar nas nossas prioridades. Aqui vai ficar em finalizar.
e vai enviar a Bom, após uma coleta de dados e conversas com orientadoras e outras pessoas, os nossos resultados esperados são de uma funcionalidade fluida do aplicativo, para ser algo que a pessoa possa fazer a denúncia imediata assim que ver ou passar por algum tipo de lixo acumulado. Outro resultado que esperamos é a colaboração da nossa prefeitura em si ou com alguma empresa de participação privada para a Ecollect. Fora que temos que realizar alguns testes de codificação, pois sabemos que programar o aplicativo nesse porte não é uma tarefa fácil. E bom, esse foi nosso vídeo para a fase online da 8ª FEBIC. Espero que gostem. Parabéns ao grupo pela apresentação. Se vocês quiserem, vocês têm 5 minutos para fazer as complementações. A gente vai querer sim. Vou mostrar um pouco mais sobre a funcionalidade do aplicativo. Vou compartilhar a tela aqui. Tá dando para ver? Bom, aqui vai ser a tela de cadastro do usuário, onde ele vai ter que informar o nome do usuário, o seu e-mail e a senha. A senha e o telefone. Caso ele já tiver uma conta, ele vai poder vir aqui e vai conseguir fazer o login. Para fazer o login, ele só vai precisar do e-mail e da senha dele. Quando ele efetua o login, ele vai para a página principal do aplicativo. Aqui no canto a gente tem uma aba onde vai mostrar uma foto dele, o nome e o e-mail dele. A gente também tem um botão onde tem os seus pontos de coleta de lixo perto de onde ele está, um botão para configuração do aplicativo e um botão para central de ajuda, caso ele tenha alguma dúvida dentro do aplicativo. Aqui a gente também tem um botão de conta, onde ele vai conseguir alterar a foto, vai conseguir alterar o nome, o e-mail e o telefone dele. Ele consegue sair da conta caso ele queira também, onde já vai diretamente para a página de login. Também tem a página de denúncia, mas já foi explicada no vídeo, então se alguém tiver alguma dúvida, eu consigo explicar mais sobre ela depois também. É isso. Agora o Matheus Parreão ele vai falar um pouco mais também para a gente. Bom, gente, boa noite, primeiramente. Eu vou estar explicando um pouquinho sobre como surge essa ideia do projeto da Ecollect. Surge primeiramente com uma discussão do nosso grupo, onde a gente queria atingir alguns problemas no Brasil, e disso poder criar alguma ideia. E surgiu com a ideia de um amigo nosso, inclusive integrante do grupo, o João Maia, onde do lado do condomínio dele tinha um entulho, e nisso foi surgindo alguns animais peçonhentos e animais de pequeno porte, que estavam começando a entrar nas casas das pessoas. E isso não acontece somente na casa dele, mas também acontece em outros lugares, outros estados, cidades. E diante disso, nós fomos pesquisar um pouquinho sobre os acúmulos de lixo e as coisas prejudiciais que eles causam. Dentro disso, nós tivemos 6 meses, porque a ideia surge também de um TCC, para a nossa escola, e tivemos alguns meses de pesquisa, onde a gente poderia obter alguns dados, e vimos que é um tema bem recorrente, por exemplo, na nossa cidade, em São Paulo, no estado que a gente mora, é o estado que produz mais lixo, e disso surgiu a ideia e conseguimos concretizar a Ecollect. E é isso, a gente está muito feliz, né, de estar participando nessa fase, e a gente gostaria muito de poder participar da fase presencial para explicar melhor o projeto e apresentar para vocês. Muito bem, a gente vai iniciar então as considerações com a Rúbia. Boa noite, meninos. Gostaria de parabenizar vocês pelo projeto, tá? Eu acho muito legal quando vocês conseguem ver problemas da vida real de vocês e transformar em uma coisa tão tecnológica quanto o aplicativo Collect que vocês estão fazendo, tá? A minha dúvida era de onde que surgiu essa ideia, mas ali acho que foi o Matheus já respondeu. Então, assim, não tenho mais o que perguntar realmente, tá? Vocês explicaram tudo bem completinho o trabalho de vocês. Só tenho a parabenizar mesmo, tá bom? Boa sorte para vocês, que continue e que esse aplicativo um dia apareça para mim na minha Play Store, tá bom? Parabéns. Obrigado.
Obrigada, Rúbia. Passo a palavra agora para a Gabriela. Boa noite. Eu gostaria de parabenizar vocês, meninos, pelo projeto. É um projeto, assim, bem completo. E como a Rúbia falou, futuramente eu quero ter esse aplicativo no meu celular, que eu achei muito interessante, muito, assim, que vai fazer parte da realidade de muitas pessoas. E vai agregar muito. Parabéns, e eu quero ver vocês na fase presencial, sim. Obrigada, banca, por todas as considerações da noite. Parabéns ao grupo. Pessoal, a gente finalizou as apresentações de hoje, então eu vou me despedir de vocês, fazer mais um agradecimento aqui em nome da FEBIC pela presença de todos. Pedir desculpa caso a gente tenha esses probleminhas com internet. Lembrando também, o terceiro avaliador, ele vai estar assistindo aqui a gravação posteriormente e vai estar fazendo a consideração para vocês. Vocês vão receber um feedback direto da coordenação, tá? Então, novamente, obrigada aos avaliadores, parabéns e sucesso nas próximas etapas. Espero vê-los na etapa presencial também. Tchau, tchau, uma boa noite para todos.